E aí, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? No vídeo de hoje, nessa sexta-feira maravilhosa aqui em São Paulo, Barueri, eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito relevante e muito interessante que a gente vai presenciar na reforma tributária mais uma vez. É uma pergunta, né, que na verdade a gente vai discorrer sobre essa pergunta nesse vídeo. Pessoa física, tá? Pessoa física. Será que a pessoa física ela vai pagar IBS ou CBS de alguma forma? Será que com a reforma tributária a gente vai ver essa mudança, né? Já existe hoje para imposto de renda e contribuição social a equiparação de pessoa física a jurídica, tá? Mas quando a gente fala de reforma tributária mesmo, será que a pessoa física, sem se equiparar a uma pessoa jurídica, vai passar a pagar IBS e CBS? Vamos falar sobre isso nesse vídeo porque é um assunto muito legal. Bora lá. Então, eu montei aqui uma apresentaçãozinha pra gente. Eu vim aqui. Aí. Então vamos lá. Vamos começar essa conversa. Pessoa física vai pagar IBS e CBS? O que você acha? Com o que você já sabe hoje. Será? E, na minha opinião, tá? Para a gente começar a entender, para a gente tentar tirar alguma conclusão, a gente tem que, de certa forma, tentar montar um roadmap, montar um caminho para ver, desde a origem, né? Quando a gente fala aí da lei complementar, da regulamentação, regulamentação não, que a regulamentação ainda ela vai sair, né? Mas aí das regras gerais de IBS e CBS que vieram na lei complementar 214 de 2025 e observar, né, passo a passo ali para ver se a gente tem alguns detalhes para tentar tirar alguma conclusão. Então, eu já pego aqui um trecho, tá, do artigo que fala sobre quem é fornecedor, tá, para fins de IBS e de CBS. Então, quando a gente pega o inciso terceiro, ele já define aqui o fornecedor como uma pessoa física ou jurídica, tá? Eu deixo aqui o destaque para a pessoa física que realiza o fornecimento. No vídeo, tá, que eu falei sobre as alterações, as principais alterações que a reforma tributária trouxe, eu, eu comentei sobre a evocação, né, o nascimento desse novo tipo de momento de fato gerador, que é o fornecimento. Então, a IBS e a CBS, elas vão incidir principalmente sobre essas operações em que hajam um fornecimento. Tá? E aí pode ser um fornecimento de bem, um fornecimento de um serviço, um fornecimento de um bem material ou imaterial. Então, existem várias hipóteses de fornecimento. E veja que aqui no artigo onde define-se o fornecedor, ele faz duas missões. A pessoa física ou jurídica, mas aqui a gente está falando de pessoa física. Então, a pessoa física, tá? Que realiza o fornecimento. Então, só a partir desse dispositivo a gente pode denotar algo, né? A gente pode imaginar em cenários hipotéticos alguma coisa, certo? Dá para pensar que algumas pessoas físicas elas serão contribuintes de IBS e de CBS porque a lei complementar ela definiu a pessoa física como fornecedor e o fornecedor é aquele que realiza o fornecimento. Quem realiza o fornecimento pode evocar aí o fato gerador de IBS e de CBS. Só de observar esse artigo, a gente pode começar a perceber que a pessoa física, mesmo que não equiparada à pessoa jurídica, veja que na definição aqui, ele não fala a pessoa física equiparada à jurídica. Aqui ele menciona exatamente a pessoa física. Então a gente pode ver uma pessoa física realizando estes fornecimentos sendo contribuinte de BS e de CBS. Então aqui a gente já tem algum elemento para trazer essa conclusão de que pode ser que algumas operações de pessoas físicas hajam incidência de BS ou de CBS, tá? Para além dessa definição que a gente tem de fornecedor, a gente pode ir lá para o artigo 21 que determina quem vai ser contribuinte de IBS e da CBS, tá?
E aqui no inciso primeiro, ele já faz aqui a menção a quem? Ao fornecedor, que realizar operações no desenvolvimento da sua atividade econômica, e haja habitualidade, né, ou volume que caracterize a atividade econômica, né? Então, vamos pensar, uma pessoa física que tem ali, o seu pequeno negócio, não é um MEI, não é não está formalizado como pessoa jurídica, e faz ali a sua comercialização de mercadorias. E, eh, haver habitualidade, né, e volume para caracterizar uma atividade econômica, essa pessoa física, mesmo que não formalizada, ela pode, tá, não estou, determinando que vai, mas ela pode ser contribuinte de IBS e de CBS. Até mesmo as atividades profissionais. Veja aqui o inciso, a linha, né, C, onde ele menciona que de forma profissional, tá, você pode ainda ser contribuinte de IBS e de CBS, uma atividade profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada, tá? Então, talvez um engenheiro, um advogado que, que tenha aí habitualidade, com certeza, no seu serviço e tenha volume suficiente para demonstrar que há uma atividade econômica, talvez, tá? Estou mencionando aqui de novo que eu não estou determinando que isso vai acontecer, mas talvez eh, este profissional ele se torne contribuinte de IBS e de CBS, ele não estando aí formalizado, por exemplo. E eu não coloquei aqui na apresentação, mas a Lei Complementar 214 de 2025, ela trouxe para a gente uma nova categoria de empreendedor, tá? A gente viu, a gente vê, né, a existência do empresário individual, por exemplo. A gente vê a existência do microempresário individual. E agora, para excetuar, né, para colocar na condição de não contribuinte de IBS e de CBS, nasceu o nano empreendedor. E o que seria esse nano empreendedor? Seria aquele empresário, aquele profissional, aquela pessoa que está executando aquela atividade econômica, que não está formalizada na condição de MEI, tá? E que o faturamento, deste empresário, deste profissional, ele é limitado em até 50% do faturamento do MEI, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, um faturamento de mais ou menos R$ 80.000, de limite do MEI, o faturamento limite desse nano empreendedor seria ali na faixa dos R$ 40.000, tá? Então, um empreendedor, um empresário que na sua pessoa física, sem se formalizar, ele fature ali 35, R$ 40.000, eh, ele não está nessa condição de contribuinte de IBS, de CBS mesmo, né, sendo uma pessoa física. Agora, se ele está, executando essa atividade, não está formalizado e ultrapassou o limite desse faturamento, né, desses 50% do faturamento do MEI, aí ele já pode se encaixar aí na condição de contribuinte de IBS e de CBS. Quando a gente fala de atividade imobiliária, né, de comercialização de imóveis, quando a gente fala de locação, que é o nicho que eu trabalho, o nicho que eu gosto de atuar aí de forma consultiva, a gente também tem algumas regras específicas no regime específico de bens, de operações com bens imóveis, tá? Então, a pessoa física que tiver aí alguma operação de venda e de locação ou de construção para venda, ela respeita todas essas questões que eu mencionei no regime geral e para fins de verificação se ela vai ser contribuinte ou não, ela tem algumas regras específicas lá no artigo 251 que a gente discute ele agora. Se você é uma pessoa física que faz locação, tá, de imóveis próprios, você tem que observar essa regra, beleza? Como que funciona essa análise? São duas análises que você faz todo ano, tá? Todo ano. A primeira você vai fazer em relação às suas operações do ano anterior. E quais são essas condicionantes? Quais são essas regras? Primeiro, se, por exemplo, eu estou em 2023, observando o ano de 2022. Se no ano de 2022
eu tive uma receita, um faturamento que excede 240.000 e todo esse faturamento ele tem por objeto mais de 3 imóveis, então eu estou falando aqui de 4 ou mais imóveis. Se neste ano de 2022 você se encontra neste contexto, no ano de 2023 você automaticamente se torna contribuinte de IBS e de CBS. Aí você vai precisar eh, respeitar as regras desse regime específico de bens imóveis, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho 5 imóveis, tá? Mas quando eu somo o faturamento destes 5 imóveis, ele chega em R$ 200.000, não bate aí, não excede os R$ 240.000. Então, neste contexto, você não estaria enquadrado em 2023, no exemplo que eu estou dando, como contribuinte de IBS e de CBS, porque você precisa atender as duas regras, tá? São as duas regras. Ou então, eh, a minha receita, o meu faturamento bateu R$ 300.000, mas foram aí advindos somente de 2 imóveis, de até 3 imóveis, né? Vamos chegar nesse exemplo mais conciso, né? Se eu não ultrapassei os 3 imóveis, eu também, no próximo ano, eu não seria, né, no ano de 2023, eu não seria contribuinte de IBS e de CBS. A segunda regra, você observa no próprio ano, como eu falei, e se você atingir, se você ultrapassar o limite da regra, você se torna contribuinte no próprio ano, tá? Diferente da primeira regra, você só se torna contribuinte no próximo ano. Essa regra não. A segunda regra, você estourando ela no ano, né, no ano que você está analisando, você vira contribuinte neste mesmo ano. E qual regra é essa? Observando o ano, tá? Se a sua operação, tá, como um todo, exceder R$ 288.000, a lei fala em 20% o limite de R$ 240.000, então seriam aí R$ 288.000. Se você exceder esse valor, a operação, o imóvel que excedeu essa regra, esse valor de 288, ele passa a ser o imóvel não, né, a pessoa física em relação a este imóvel, ela passa a ser contribuinte de IBS e CBS neste mesmo ano, tá? Mas só em relação ao excesso, só em relação à operação que excedeu. O que ficou para trás, tá? Desses 288.000, você não tributa naquele ano. Então você sempre vai observar essas duas regras olhando o ano anterior, mais de 240.000 de mais de 3 imóveis, 4 ou mais, e observando o próprio ano, o que exceder R$ 288.000. Então, quando a gente olha essas duas regras, pode acontecer, por exemplo, de em um ano eu ser contribuinte em relação a essa exceção, mas se, por exemplo, essa exceção só foi advinda de um imóvel, se eu só tiver um imóvel, que meu aluguel bateu lá R$ 400.000, no próximo ano, quando eu observar o ano anterior, eu não vou ser contribuinte de IBS e de CBS. E esse limite de R$ 240.000, ele vai ser atualizado mensalmente, tá? Pelo IPCA. Ele não vai ser um índice estático, tá? Ele vai ser aí corrigido pelo IPCA. Aqui nós temos um detalhe que ele é muito interessante, tá? Se porventura você atingiu aqueles limites que eu te falei agora no slide anterior e se tornou contribuinte, se as suas operações, tá, de locação, elas forem aí de períodos que o período da locação em si, ela for inferior a 90 dias ininterruptos, tá, você fica equiparado no meu entendimento, mas a tributação que você vai ter que proceder não vai ser a tributação do regime específico de bens imóveis, tá? Você vai precisar respeitar a tributação das regras de serviços de hotelaria, tá? Essa é uma previsão da própria legislação. Se você tem aí esse contexto, por exemplo, Airbnb, que é muito comum ter aluguéis de uma semana, de 10 dias, que geralmente não ultrapassam 90 dias ininterruptos, eh, aí você vai precisar tributar
esta locação como serviço de hotelaria. Aí a gente tem algumas regras específicas só para o serviço de hotelaria. Para você que realiza compra e venda de imóveis aí do seu acervo patrimonial, também existem algumas regras que você precisa observar para verificar se você, pessoa física, vai ser contribuinte ou não de IBS e de CBS, tá? Para quem faz compra e venda de imóveis próprios, primeiro, tem a análise que você faz observando o ano anterior e tem a análise que você faz observando o próprio ano, né? Que se você atingir ultrapassar essa regra do próprio ano, você se torna contribuinte neste mesmo ano, tá? Então, a primeira análise que é em relação ao ano anterior. Para você se tornar um contribuinte, você precisa vender, alienar mais de 3 imóveis distintos, tá? O regulamento de IBS, de CBS, que não saiu ainda, vai definir o que é imóvel distinto, tá? A gente não tem ainda essa definição de forma clara. Mas aqui, nesta regra, se você vender 4 ou mais imóveis no ano anterior, neste ano, no próximo ano, tá? Em relação ao ano anterior, você se torna contribuinte de IBS e de CBS para essas operações de bens imóveis, tá? Agora, é, observando o próprio ano, se você vender 4 ou mais imóveis, este imóvel que ultrapassou o 3, né, a partir do quarto, você já tributa como contribuinte de IBS e de CBS no próprio ano. Então, se eu vendi, por exemplo, 6 imóveis no ano de 2022, os últimos 3 imóveis que eu vendi neste ano, eu já tributo como contribuinte de IBS e de CBS no ano de 2022, tá? Aí, quando eu passo para o ano de 2023, quando eu olhar o ano de 2022, eu já vou me tornar aí um contribuinte de IBS e de CBS. Tem uma regra, tá, para esta equiparação ou para essa transformação em contribuinte de IBS e de CBS, que está relacionada ao prazo eh, de anos que você mantém o imóvel contigo entre a data de aquisição e a data de venda, tá? Então, essa regra que eu falei para vocês, tanto da primeira regra e da segunda, ela só vai se aplicar a imóveis que estiverem dentro do seu acervo patrimonial há menos de 5 anos, quando você conta aí a data de aquisição, tá? Então, se você tem um imóvel que você tem há 10 anos, você não conta, você tira ele dessa análise aqui de contribuinte ou não de IBS ou de CBS. Para quem realiza construção para venda, que hoje é uma atividade que está ganhando muita força, principalmente na pessoa física, tá? Com financiamento da Caixa, né, que ajuda aí no desenvolvimento eh, da construção e aquisição do terreno e afins, você também vai ter uma regra de eh, transformação, de verificação de ser contribuinte ou não de IBS e de CBS, que é diferente da compra e venda de imóveis, tá? Como que funciona a análise para quem faz construção para venda? É a mesma coisa. Tem a regra do ano anterior e tem a regra do próprio ano. Observando o ano anterior, como que funciona? Se no ano anterior você vendeu mais de um imóvel em que Eh, ele foi construído por você, vendedor alienante, nos 5 anos anteriores à data da venda. Se você, atingir, se você ultrapassar esse limite, você se torna contribuinte, no próximo ano, né. Então, se em 2022 eu vendi mais de um imóvel nessa condição, 2 ou mais, em 2023, nas minhas operações de construção para venda, eu me torno contribuinte de IBS e de CBS, observando o próprio ano, tá? No momento em que você se torna contribuinte, no mesmo ano em que você estoura o limite. A regra é a mesma, tá? É a venda de mais de tantos imóveis. Aqui a gente verifica que se você vender mais de um imóvel no próprio ano que você construiu, e há essa diferença aí de menos de 5 anos entre a data da venda e a data da construção, do segundo imóvel em diante, você se torna contribuinte de IBS e de CBS, tá? Então, aqui no cantinho, eu deixei aqui um exemplo. Se você quiser tirar um print, vai ajudar muito, tá? Para quem faz construção para venda. Imagine que o habite-se de um imóvel também não está muito claro
quando que vai ser considerada essa construção, se vai ser, por exemplo, na averbação da construção ou na emissão do habite. Mas imagine que um imóvel teve aí o seu habite, vamos usar o habite. Ele teve um habite emitido em dezembro de 2030 e foi vendido em fevereiro de 2032. Só que você teve outro imóvel que foi construído em setembro de 2029, teve o habite emitido em setembro de 2029 e foi vendido em setembro de 2032. Então, neste exemplo aqui, nós temos 2 imóveis que foram construídos e que a sua venda, ela ocorreu em menos de 5 anos a partir da emissão do habite, por exemplo. Nesse caso, como que funcionaria? Você se tornaria contribuinte, no próprio ano de 2032 em relação a essa segunda venda que você realizou. No ano de 2033, por ter estourado, aquele limite de mais de um imóvel, na verdade, né, você se torna automaticamente contribuinte de IBS e de CBS em 2033 para as operações de compra e venda. Combinado? Então, veja que agora, quando a gente fala de IBS e de CBS, quando a gente fala de reforma tributária, a pessoa física, principalmente, tá? A pessoa física que está no contexto imobiliário, que faz locação, que faz compra e venda, que faz construção para venda, que é uma atividade que, como eu mencionei, está ganhando muita atração no nosso país atualmente. Essa pessoa ela tem que ficar muito ligada. Você tem que ficar muito ligado porque se você estourar as regras, você vai passar a recolher IBS e CBS como um contribuinte normal, tá? Não vai ter aí diferenciação por você ser uma pessoa física. Uma vez estourados os limites, você vai se tornar um contribuinte de IBS e de CBS. Vai ter toda aquela questão do regime específico de bens imóveis, além do creditamento. Eu vou deixar o card aqui sobre as alterações para você ficar ligado. E se você, pessoa física, que está nessas 3 atividades, tá? Construção para venda, compra e venda e locação. Se você, pessoa física, eh, está com medo, você está achando de que, de alguma forma, você pode se tornar contribuinte e acha que merece um estudo, um planejamento dedicado, personalizado para os seus negócios, eu vou pedir para você entrar em contato com o link de WhatsApp que vai ficar na descrição aqui embaixo. E nesse contato você vai falar pessoalmente comigo, tá? Bruno Deiró, consultor e contador. Eu, pessoalmente, vou te ajudar a montar um estudo dos seus imóveis, da sua operação, para fazer essa verificação se existe essa chance de você se tornar contribuinte de alguma forma, e havendo uma chance de você se tornar contribuinte, eu também posso fazer um acompanhamento mensal para verificar quando você se tornaria dentro do próprio ano, combinado? Então, entre em contato aqui comigo que eu vou me dedicar a te ajudar nessa demanda. Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. A sua visualização ajuda muito no canal. Fica ligado que vai ter mais vídeos nos próximos dias e valeu!